Bora falar agora sobre volantes. Quero começar com o Luiz Gustavo, atleta de 38 anos de idade. Ele passou por uma baita dificuldade em 2025, ele teve uma embolia pulmonar, que o impediu de jogar pelo São Paulo por meses. No dia 2 de abril foi constatada essa embolia e ele só foi voltar aos campos no último final de semana. Para ser mais preciso, no último meio de semana, quinta-feira, quando o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0 no Castelão, o Luiz Gustavo volta para atuar como zagueiro. E foi um dos mais elogiados dentro de campo, muita personalidade, requintes, categoria com a bola nos pés, deixou boa impressão. O São Paulo não tinha nenhum plano de renovar com o Luiz Gustavo e até cogitava que ele pudesse se aposentar, mas diante do bom nível apresentado, não dá para descartar que o São Paulo sugira a prorrogação desse vínculo. E dá para cravar mais uma venda fechada no São Paulo, essa ao contrário de todas as últimas, envolvendo Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, vai ser festejada pelo torcedor tricolor. É que Galopo, que estava emprestado ao River Plate, bateu a meta. E a partir de agora o River é obrigado a comprá-lo por 4 milhões de dólares. A gente está falando de algo na casa dos 21 milhões e 300 mil reais. Bora voltar no tempo para explicar para você que quando o Galopo foi emprestado para o River Plate, o São Paulo recebeu o Enzo Dias, ambos por empréstimo gratuito, com cláusulas que tornariam os negócios obrigatórios. O Enzo Dias bateu a sua meta no São Paulo e vai ser adquirido por 2 milhões de dólares. Cláusula que envolvia o Galopo e o River Plate previa que ele precisasse jogar metade das partidas, pelo menos metade das partidas do River Plate, pelo menos por 45 minutos. E o Galopo já alcançou 23 jogos com mais de 45 minutos. Como o River só entra mais 6 vezes em campo até o fim da temporada, já dá para cravar que o Galopo terá essa meta alcançada e o São Paulo vai faturar esses 21 milhões e 300 mil reais. Como é obrigado a pagar 2 milhões de dólares pelo Enzo Dias, vão sobrar ao São Paulo 2 milhões e 300 mil dólares. Dá para dizer que o negócio acaba sendo interessante. Sobram 12 milhões e 300 mil reais nessa troca envolvendo Galopo e Enzo Dias. São Paulo que enfrenta logo mais o Palmeiras no Morumbi, precisando vencer para não se distanciar ainda mais dos 6 primeiros colocados. Com a eliminação da Libertadores da América, o grande objetivo tricolor é se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, volante que reapareceu no time depois de quase 6 meses e esteve em outra função como zagueiro, deixou a melhor impressão possível para o técnico Hernan Crespo, para os dirigentes e também para torcedores. Havia contado para vocês que dentro do São Paulo existia um enorme desânimo em relação ao Luiz Gustavo, tudo porque ele conseguiu estar em apenas 2 partidas da atual temporada quando sofreu uma embolia pulmonar, que quase o impediu de continuar jogando futebol. Existia em algum momento até a possibilidade de o atleta se aposentar. Pois bem, ele retornou aos treinos de maneira mais gradativa nesse segundo semestre, foi começando a ganhar um pouco mais de condição e foi lançado diante de todos os problemas que o São Paulo tinha na zaga para o confronto contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Vitória do São Paulo por 2-0, com o Luiz Gustavo tendo grande atuação. Ele foi um dos mais destacados jogadores do tricolor. Nem parecia que alguém com 38 anos de idade e que não jogava desde o dia 2 de abril poderia render tanto. E é por causa disso que o Crespo e os dirigentes do São Paulo não se cansaram de elogiá-lo diante da imprensa. Nesse cenário, se o Luiz Gustavo conseguir performar bem até dezembro, não se descarta a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O grande ponto é seu salário, 700 mil reais por mês. Que história é essa de que o São Paulo tentou a contratação de Antony? Sim, houve uma consulta do tricolor a Júnior Pedroso, representante do atleta, antes do fechamento da janela de transferências da metade do ano. A ideia do São Paulo era repetir o modelo que foi adotado com o Marcos Leonardo, um empréstimo gratuito com o clube dele pagando parte dos salários, no caso o Manchester United. O São Paulo tinha alguma esperança de que essa história avançasse se propostas da Europa pelo Antony não aparecessem. E dá para dizer que o mercado de verão europeu não foi tão bom assim como se imaginava para o Antony. Foram poucas as ofertas. No final das contas, ele acabou vendido para o Betis por 25 milhões de euros fixos, mais bônus, impedindo qualquer possibilidade de o Antony se tornar reforço do tricolor. Jogador de 25 anos, formado na base do São Paulo, ainda com relação com o tricolor, é comum, é usual a gente ver ele fazendo postagens nas redes sociais, acompanhando os jogos do São Paulo, mas esse retorno do atleta ao tricolor certamente vai acontecer só mais para frente, quando o Antony estiver mais no fim da carreira e quando o São Paulo se apresentar em condições financeiras melhores.
até porque o Antony tinha salário superior aos 3 milhões de reais por mês, e para que o negócio acontecesse, o United precisaria assumir a maior parte dos vencimentos. Jogador comprado em definitivo pelo Betis, uma das maiores transferências da história da equipe espanhola, desde que foi comprado, são 4 aparições com um gol e uma assistência na temporada passada. Por empréstimo no Betis, o Antony arrebentou, deixando excelente impressão, até por isso acabou comprado. São Paulo que se prepara para o jogo contra o Palmeiras, clássico marcado para esse domingo, no Morumbi, a tentativa de uma nova vitória para aplacar de vez a crise que havia se estabelecido depois da eliminação na Libertadores da América. Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a vencer. Eram 4 derrotas seguidas, 1 gol marcado nos últimos 6 jogos, eliminação para a LDU e muita crise. Até que na noite dessa quinta-feira o tricolor venceu Fortaleza por 2-0, jogando no Castelão. Resultado que permitiu ao São Paulo dias um pouco mais calmos até o confronto do próximo domingo, 5 de outubro, contra o Palmeiras no Morumbi. Luciano foi o autor de um dos gols da vitória do São Paulo, tricolor que havia aberto o placar com Tapia. Luciano não fazia gols há 13 partidas. E nesse período, somente uma participação em gol com assistência no jogo contra o Fluminense. Dá para dizer que o Luciano foi o grande culpado da eliminação do São Paulo contra a LDU, por conta de pelo menos 5 gols claros perdidos entre a partida de ida em Quito e a partida de volta no Morumbi. Quero registrar ainda que o São Paulo venceu o Fortaleza no Castelão, mesmo tendo um jogador a menos desde o primeiro tempo, quando o Rigoni foi expulso. Excelente partida de Luiz Gustavo, que não jogava há meses por conta de uma embolia pulmonar. O Luiz Gustavo foi escalado como zagueiro e deixou excelente impressão. Para completar, registrar mais um tabu quebrado por Hernan Crespo desde que voltou ao São Paulo. O tricolor não vencia o Fortaleza há 11 jogos, desde 2020. E aí, só para completar, registrar também que os outros tabus recentemente quebrados por Hernan Crespo têm a ver com vitórias contra Atlético Mineiro e Botafogo, de quem o São Paulo não ganhava também há muito tempo. Para completar, com a vitória, o São Paulo é o 7º colocado, 38 pontos conquistados. O Bahia tem 40, o Mirassol e o Botafogo 43. O problema do São Paulo é que o tricolor tem um jogo a mais do que o Bahia e do que o Mirassol, e o mesmo número de partidas do que o Botafogo. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.